Noite a todos. Boa noite ao pessoal do Face, né, os irmãos que acompanham a UME no Facebook, né? Sejam bem-vindos. Mais uma exposição da UME Alvorada. Hoje nós temos nossa irmã Luciane Bandeira, não é? Que vai falar para nós qual é o título, Lu? Jesus e o Evangelho em nós. Isso, Jesus e o Evangelho em nós, né? Sempre, né, trazendo a doutrina espírita, não é? Que é o Cristo redivivo, né? E antes disso, nós vamos fazer nossa abertura, como de costume. Então a gente vai ler um trechinho, vamos abrir ao acaso aqui o Evangelho. Caiu na missão dos profetas, não é? Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornam sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens, e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Ou seja, a doutrina espírita, não é? Que vem nos ensinar muito sobre a vida espiritual, né? Sobre a vida futura, as causas das aflições, né? E nos dá essa força, essa visão que nos faz muito mais fortes aqui na Terra. Então vamos fazer a nossa prece, não é? Mentalizando o Mestre Jesus. Pedimos, Senhor, ampara-nos neste momento com as inspirações do alto, que possamos sintonizar, sermos um instrumento nas suas mãos, Senhor, e trazermos todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos fortalecendo, nos consolando, Senhor, nos mostrando a vida futura, o objetivo de cada acontecimento e o quanto é bela a vida, o universo, o quanto é belo, Senhor, a sua criação. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, meus queridos irmãos, não é? Antes de passar a palavra à nossa irmã, Luciane Bandeira, vamos lembrar da importância da leitura do livro espírita, que nos fortalece tanto porque nos traz conhecimentos valiosos a respeito do antes, do agora e do depois, não é? À luz da reencarnação, à luz da doutrina espírita. Então, dito isto, eu passo a nossa irmã, não é? E desejo boas vibrações para todos nós. Muito obrigado. Luciane. Obrigada, Sandro. Boa noite a todos, queridos irmãos em Cristo, de caminhada espírita. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre Jesus e o Evangelho em nós. Para iniciarmos, nós vamos começar refletindo um pouquinho sobre uma pergunta que Kardec faz à espiritualidade, que nós vamos encontrar lá no nosso Livro dos Espíritos, na questão 625, que eu acredito que todos conheçam. Mas nós vamos ler novamente, que diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É uma pergunta que Kardec faz à espiritualidade. E a espiritualidade nos responde numa pequena, mas muito grandiosa palavra, que nos preenche e nos enche o coração. Nos responde Jesus, o nosso mestre guia, o nosso exemplo a ser seguido. Então, pensando nele, pensando nessa resposta da espiritualidade, eu venho nesse momento trazer essa reflexão de suma importância para nós. Como será que nós estamos vivenciando Jesus e o Evangelho? E aí eu trago para nós uma reflexão sobre um momento do nosso exemplo, Jesus, que é quando ele está com a mulher samaritana. E é muito interessante, alguns conhecem como a mulher do poço, né? A mulher samaritana, que está lá no Evangelho de João. E é muito interessante porque ela está lá, né, distribuindo a água, né? Só tentando saciar a sede daqueles irmãos que se encontravam naquela sede do corpo físico. E Jesus para ali para conversar com ela, e é muito interessante, isso acontece no deserto, se a gente for pensar, a região era o deserto, né? E o deserto tem um significado bem amplo, bem grande, que nós devemos refletir um pouco. Esse deserto que Jesus nos traz
é o nosso interior, o nosso mundo interno, aquilo que nós sentimos. Todo o Evangelho de Jesus, ele nos traz sempre, o Evangelho em cada passagem vai nos trazer algo. E essa questão do deserto, quando a gente vai estudar, a gente vai se aprofundar lá em João, nós vamos entender o que ele quer dizer ali, né? E ele vai nos falar bem a respeito disso, que é o nosso deserto. O nosso mundo interior significa esse deserto. E ali ele conversa com ela, né? Porque na realidade aquela água que ela estava dando saciaria aquela sede do corpo físico. Mas Jesus vem mostrar para ela uma outra água, né? Que era a água do conhecimento, a água do amor, né? O amor é tudo. E é o que nos falta. Quantos de nós estamos sedentos dessa água do Cristo? Desta água que realmente nos traz o verdadeiro amor, a verdadeira consciência, as reflexões que precisamos nos momentos em que somos colocados à prova. E essa água que Jesus diz. E, inclusive, nós podemos pensar o que poderia ser esse deserto trazendo para nós hoje, né? Esse deserto interno. São as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas desesperanças, os nossos medos. Temos sede de amor, todos nós, se nós formos pensar. Então, esse deserto interior que Jesus nos fala, todos nós, de certa forma, sentimos, né? Sentimos essa carência dessa água do Cristo, desse ensinamento dele. E ele fala para ela, naquele momento, né, que todo aquele que bebesse daquela água do poço teria sede novamente. Mas que a água que ele traria, sim, essa água nunca mais deixaria as pessoas com a sede. Então ele veio saciar essa sede do conhecimento, essa sede de nós nos conhecermos para poder conhecer as nossas situações, os momentos que passamos. Então essa verdadeira água é uma água assim que, quando nós pensamos, o que é o Evangelho, né? O Evangelho é boa notícia, a boa nova, é uma notícia boa. E isso é muito interessante, porque quando nós adentramos o Evangelho, nós passamos a entender o quão grandioso é o ensinamento do Mestre, os seus exemplos, e aquilo vai saciando aquela sede que temos, aquela sede, muitas vezes, daquela vontade de acabar com o medo, com a aflição, com a angústia, e quando nós vamos lendo lá, vai nos consolando, vai nos trazendo o remédio, porque nós temos que sempre pensar que o Evangelho é medicação. É medicação para tudo, e ali nós vamos aprender através das bem-aventuranças, através de Cristo Consolador, nós vamos aprender a respeito do perdão, da compaixão, nós vamos aprender muito sobre a perda de entes queridos, como lidar. Então nós temos ali medicações incríveis para a nossa caminhada, mas muito poucos de nós adentramos ou vivenciamos realmente o Evangelho do Cristo. Então eu trouxe esse exemplo da mulher samaritana, porque eu penso assim, porque tudo é para a gente aprender. Com aquela história de Jesus, ele vem sempre trazer esse ensinamento, né? E como estamos nós? Estamos sedentos de quê? Nós podemos pensar hoje. Fica aí essa reflexão para nós. A respeito do Evangelho, certa vez foi perguntado para o Chico, eu até trouxe aqui para nós, para a gente não nos perder nas obras, nas referências, né? Perguntaram para Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E aí nosso querido Chico responde: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Hoje, pela manhã, eu levanto muito cedo para o trabalho, e eu vi aquele sol lindo já, radiando, assim, eu pensei, nossa, vai ser um dia lindo. Não que os outros dias não sejam, tem a sua beleza de certa forma, mas a gente sente falta desse sol, né? A gente sente falta dele para nós, parece que nos deixa mais felizes, e inclusive há algumas estatísticas de alguns países onde não tem tanto a predominância do sol, que interfere até no humor das pessoas. Nós necessitamos do sol, seja para vitamina D, para muitas coisas mais, então o sol ele faz parte da nossa caminhada, do nosso corpo físico, nós necessitamos e também nos faz bem internamente, né? E a gente vê isso até pelas pessoas, parece que elas ficam mais alegres quando tem aquele dia bonito, aquele dia de sol. E aí eu trouxe para nós aqui também, no livro Renúncia,
bem interessante, não sei se vocês já leram essa obra, é uma obra muito interessante do Espírito Emmanuel, psicografado, né, por Chico Xavier. E nesse livro nós vamos encontrar Alcione. Alcione nos traz uma referência bem interessante lá num dos capítulos, que ela fala assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E aí nós podemos pensar um pouco. Quando a gente lê o Evangelho, nós estudamos realmente, nós estamos procurando conhecer o Evangelho, nós estamos procurando meditar em cima do que está escrito ali para nós, nós meditamos. O que é o meditar? É a gente se concentrar, a gente realmente não só passar os olhos, mas a gente ler e a gente meditar em cima da palavra que está escrita, uma por uma, olhar, observar o contexto, o momento, quando foi escrito aquilo, por que Jesus disse isso, o que isso hoje pode trazer para mim na minha caminhada. E ela precisa também ser sentida, como diz Alcione. Sentida. Será que nós conseguimos sentir? E aí, no sentir, eu me remeto um pouco às obras de Emmanuel, principalmente, quando eu leio, que eu amo muito, são obras, para mim, assim, extraordinárias, no sentido de nos trazer a vivência de Jesus lá naquela época, como se comportava aquele irmão daquele momento, né? E aí a gente pensa assim, quando diz aqui sentida, será que a gente consegue sentir nas obras de Emmanuel? Eu me remeto à época, parece que eu estou lá. Cada trecho que eu vou lendo é como se eu estivesse vendo as vestimentas, vendo o palavreado, as músicas daqueles irmãos, a forma que eles agiam, tanto no bem como não, mas a gente vai vivenciando aquele momento. A gente vai sentindo a sensação muitas vezes que eles descrevem da flor que aparece, né, da brisa, do cântico, então das coisas assim que a gente vai ouvindo e aquilo nos chama muito, faz com que a gente sinta aquele momento. E Alcione nos fala que precisa ser vivida, né? Então quer dizer que não adianta eu só pegar o Evangelho, folhear ele, ler e não vivenciar. Não adianta eu só saber, eu preciso colocar em prática aquilo que eu sei, aquilo que eu realmente estudei, aquilo que eu meditei, aquilo que eu senti, eu preciso vivenciar. Será que nós estamos conseguindo fazer isso? Vivenciar de alguma forma, nos momentos que somos postos à prova, e nós temos várias oportunidades de demonstrar a compaixão, o perdão, de não ter o julgamento em situações várias, de acalmar a tempestade, como Jesus fez lá na passagem de acalmar a tempestade, no momento de pandemia, quando alguns ainda se encontram devolvendo seus entes queridos à espiritualidade. Será que eu consigo ter nesse momento essa vivência do Evangelho de poder levar essa luz a esses corações? Nós estamos carentes e sedentos do Cristo. Todos nós temos essa sede do Cristo, essa sede de podermos ser consolados. Quantos irmãos com dores da alma, nas suas aflições que se encontram devido ao período que estamos passando ainda, porque ainda estamos. Quantos irmãos que não tiveram tempo de se despedir de seus entes queridos. Quantos irmãos que não sabem o que vai ser amanhã, o que vai ser daqui a pouco, se isso vai passar ou não vai. E nós precisamos mais do que nunca dessa medicação que é o Evangelho de Jesus em nós. Precisamos começar a meditar um pouco de como isso está sendo para mim, né? E aí lá no livro Seara dos Médiuns nós vamos encontrar, e é bem interessante também, né, que é pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que nos diz assim, que a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem. Mas se não for usado, não adianta, né? Então eu não posso só saber e entender lá que eu preciso ser bom. Eu preciso ser bom no momento onde eu sou colocada na situação. E aí nós vimos irmãos de épocas lá atrás que são exemplos incríveis para nós. Exemplos assim que hoje, quando a gente vai pensar que há mais de 2000 anos já nos deram um exemplo incrível de que é seguir realmente o Cristo e saciar a sua sede do seu Evangelho, do seu ensinamento.
E aí nós vamos encontrar, eu trouxe aqui também, a obra 50 anos depois. Acredito que vocês estejam vendo, aqui fica meio difícil de eu ver se vocês conseguem ver, mas acredito que sim. Essa obra de Emmanuel, 50 anos depois, eu vou ser bem sincera assim com vocês, eu acredito que cada um tem que ter a sua opinião na obra, né? Mas para mim, na minha opinião, é a melhor obra do Espírito Emmanuel. Claro que todas as outras são fora de sério, né? Paulo Estevão, Renúncia, há 2000 anos, mas a gente às vezes se identifica em alguma situação, às vezes a gente se comove demais, ou aquilo nos toca, aquilo nos mexe, e os 50 anos depois mexe muito comigo. Eu reli pela segunda vez, e cada vez que a gente lê, parece que a gente aprende tudo novamente, até de uma outra forma, porque estamos mais maduros, mais preparados para entender aquilo que nos chega. E ali nós vamos encontrar uma jovem, talvez seja isso também que mexe um pouco comigo, porque eu gosto muito de juventude, por isso trabalho com a juventude, né? E lá nós vamos encontrar Célia, uma jovem que se apaixona por um escravo, né? Uma jovem que, inclusive, imagina, filha de doutores da lei naquela época, de senhores, né, grandiosos, né, os patrícios da época, neta de Quinéio Lúcius, e a gente vai ver que ela se apaixona por um escravo, né? Filho do escravo Nestório, que era o nosso querido Emmanuel, né? E Ciro, esse escravo, que também é apaixonado pela menina Célia, lhe mostra o Evangelho do Cristo. Fala para ela dos ensinamentos de Jesus, fala das passagens do que ele dizia e começa a trazer para aquela menina uma fé e um conhecimento que ela nunca tinha ouvido falar. Ela começou a saciar aquela sede dela naquele momento onde ela aprende com esse jovem os ensinamentos do Cristo. E aí nós podemos pensar como isso muitas vezes chega nas pessoas de uma forma que parece assim que a gente já está ali, aquele vasinho pronto para receber aquilo, né? Ela recebe e ela interioriza. E aí entra o que o Espírito Alcione fala. Na realidade, ela naquele momento, ela conhece as passagens do Cristo, ela medita, ela sente e ela vivencia. E, gente, quando a gente vai ler a história dela, nós pensamos, nossa, como consegue uma jovem tão jovem ter tamanha fé, uma fé incrível e uma certeza na vida futura. Tanto é que ela modifica muito a família, né? Ela modifica o pai, né? A mãe já tinha ido para a espiritualidade, ela modifica a mãe, no caso, mesmo já ouvindo os ensinamentos dela enquanto ainda estava aqui, o avô, imagina, aqueles patrícios da época que acreditavam em vários deuses, né? Que eram politeístas, não acreditavam, para eles Jesus era apenas um irmão que passava ali a caminho, que para eles nem irmão era, né? Mas que pregando, um lunático, coisas assim. Ninguém tinha ele naquela família como o Cristo, mas ela tinha, e tamanha fé. E a fé dela tão grande, da Célia, que ela interioriza tudo, ela é expulsa de casa, assume uma gravidez que não era sua. Não vou contar o livro todo para vocês não perderem a vontade de ler, mas só para a gente ter ideia, quando matam Ciro, que é o escravo, né, porque ele é levado à morte, eles não casam, e essa menina segue a vida dela já dizendo para o avô que nessa existência ela não teria ninguém, porque o amor dela estava na espiritualidade para uma outra oportunidade, e que um dia eles iam se encontrar. Há mais de 2000 anos ela já tinha isso em mente. Será que nós conseguimos já interiorizar esses ensinamentos? E aí muito interessante também, porque falando um pouquinho mais de Célia, porque é expulsa de casa, é dada como morta, porque a família tem que fazer com que ela seja morta, né? Não existisse mais, pela vergonha, por situações que... E nada daquilo era verdade. Ela fez tudo em amor à mãe, amor ao pai, entendendo, como Ciro explicou para ela, que ela deveria, antes de tudo, amar os pais dela, mesmo sabendo que os pais eram contra o namoro dos dois. É uma história linda, linda mesmo. Só para resumir assim um pouquinho, ela sai de casa e ela leva uma vida depois, porque ela conhece um senhor, que também é um cristão, e esse senhor é o que faz a caminhada dela rumo ao Cristo, ajuda ela e ele desencarna em seguida, e ela coloca vestimentas de homem e chega num lugar, né, e lá como se fosse um menino, um rapaz,
né? E lá ela começa a fazer o trabalho do Cristo, porque ela não queria chamar a atenção, na época, uma menina largada, andando pela rua, como se fosse uma andarilha, porque foi abandonada pela família, e ela segue os ensinamentos do Cristo como se chamando Irmão Marinho. Todo mundo conhecia ela por Irmão Marinho. E depois há, no momento, o encontro dela com o pai, né? Então, assim, não vou contar muito, porque eu sei que precisa ficar para vocês essa vontade de ler essa obra, mas eu quis trazer bastante partes dele para vocês verem assim o quanto isso não é uma história, gente, isso é uma história real, não é uma historinha que a gente conta, é uma realidade. Isso aconteceu há mais de 2000 anos. Aconteceu com essa menina, e ali a gente vê a fé e a vivência do evangelho que ela teve. Em nenhum momento ela deixou se perder pela fé. Ela sempre acreditou que ela não estava sozinha, que ela estava amparada e que Deus tinha algo melhor para ela, que Jesus estava sempre preparando um caminho melhor. E é essa fé que a gente precisa procurar ter, né? E é bem interessante que Emmanuel também nos traz, fica aí a curiosidade, ver se vocês vão ler 50 anos depois. Leiam todas as obras de Emmanuel, que são fantásticas. Nós temos o Espírito Emmanuel também na obra Caminho da Luz, que nos diz assim, que a grandeza da doutrina não reside na circunstância de o evangelho ser de Marcos, de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. É que portas adentro do coração só a essência deve prevalecer para as almas. Aí a gente já vê a grandiosidade de Emmanuel nos trazendo, não importa se foi esse que trouxe ou aquele, é o Evangelho do Cristo. Às vezes nós vamos sentir algumas palavras que mudam um pouquinho, mas é a mensagem do Cristo, né? Também trouxe, eu não estou com o meu livro aqui, que eu acho que está no meu trabalho, mas é bem interessante também, que é Os Mensageiros da Luz. Lá nós vamos encontrar também um momento muito interessante, que é de Narcisa, a irmã Narcisa, conversando com André. Sabe quando André chega aquele momento, a gente termina de ler Nosso Lar, e aí começa Mensageiros. O que acontece lá no Mensageiros? André cansa de ser aquele enfermo, aquele que era cuidado, o enfermo dentro de Nosso Lar. Ele queria se sentir útil, ele queria vivenciar o que ele estava aprendendo. Então, o que André pede? Para trabalhar. Ai, ótimo, Rose, está lendo. E aí André pede o trabalho, ele quer trabalhar. E é muito interessante, porque ele até coloca ali que ele não quer mais ver quando ele vai até o lar, ele não quer mais ver como a esposa dele, o filho dele, mas sim aquele filho, aquela esposa que são os espíritos mais caros para ele. Então ele começa a crescer espiritualmente e ver a necessidade de mudança, a necessidade de realmente trabalhar, que é vivenciar o Cristo. E aí é bem interessante que Narcisa, conversando com ele, ela diz assim, enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. A gente precisa sentir o Evangelho, não como um cálculo, não é a gente realmente sentir. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como o ensinamento do Pai. Então, na medida que a gente se esforça para ter essa edificação de si mesmo, Narcisa fala para André. E aí ela continua assim, é muito interessante. Cláudia também está lendo, um ótimo livro. E aí Narcisa diz assim para André, quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Olha que lindo que é essa irmã. Quando eu digo a gente sentir, é a gente sentir esse momento quando a gente lê uma obra. É eu estar ali, como se aquela conversa fosse comigo mesmo. E imagina a irmã Narcisa dizendo isso, quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. E é verdade. Mas para isso, para que cresça para nós precisamos crescer para Cristo. Deixarmos de nos sentir muitas vezes aquele enfermo, aquele doente, aquele que já não acredita mais em nada, para ser aquele que realmente vivencia, aquele que realmente tem a fé e acredita que não estamos desamparados. E lá no livro Boa Nova, que é outra obra, gente, muito boa para a gente ler, todos os espíritas deveriam ler. Boa Nova, lá no capítulo 8, nós vamos ter a história de Bartolomeu. Muito interessante, até eu marquei aqui, onde o título é Bom Ânimo, né?
Bartolomeu, um discípulo do Cristo, era um pescador. Sabe aquelas pessoas que estão sempre assim, ai, mas tudo dá errado para mim, ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa sofredora, eu sou uma pessoa que não mereço isso, ai, eu não tenho nada. E a gente até ouvindo, tem uma palestra do Arthur Valadares, que ele diz que ele acredita que provavelmente Bartolomeu foi um daqueles que teve muito em outra existência e estava com dificuldade de lidar com um pouco nesta, né? Então ele chega para o Cristo e ele diz que ele gostaria muito que, já que Jesus diz que o reino dele seria edificado, né, o reino de Deus, e aí ele queria esse reino de Deus, e ele pede, porque ele diz que ele estava cansado dos governos da época, cansado da moeda daquela época, do jeito que acontecia as coisas, da forma que as pessoas, e ele era uma pessoa que as pessoas acabavam se afastando dele, a própria família se afastava de Bartolomeu. E aí Jesus responde para ele quando ele chega e faz toda aquela lamentação, sabe? Às vezes quando a gente diz, ai, tá tudo dando errado, ai, essa pandemia não passa nunca, ai, essa situação parece que não tem fim. Era assim que Bartolomeu se sentia. E Jesus diz assim para ele, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Mas aqui Jesus diz, que é muito interessante, eu até grifei, que é a questão de primeiramente na alma. O evangelho dele precisa florescer primeiro na alma das criaturas. Então, se isso não florescer em nós, nós não vamos ter esse reino. Nós precisamos sim desse reino que ele nos traz, que ele nos diz que vai trazer, porque ele acreditou e ali ele ainda fala a respeito desse acreditar, né? Então, que a gente procure sempre, nesses momentos, lembrar dessa mensagem do Cristo, que ele precisa florescer em nós primeiro. Precisa primeiro irradiar dentro de nós para que a gente possa irradiar para o outro. E como eu vou fazer isso? A gente pode pensar, como eu vou trabalhar isso em mim? Buscando essa fé, deixando a preguiça de lado e tendo a vontade de ler. Às vezes tem gente que diz, mas eu não gosto de ler. Hoje nós temos livros que nós podemos ter em áudio, né? Eu gosto de ler, porque eu penso assim, o livro ele é fantástico, até eu gosto mais até de ler no próprio livro, mas tem até, a gente pode também, tem e-book, tem muitas formas hoje da gente se atualizar nisso, a gente ler, a gente buscar fazer o nosso evangelho no lar, que tem um benefício incrível, e muitas vezes nós esquecemos de trazer Jesus para os nossos lares, nós esquecemos de trazer ele para dentro das nossas casas, que é onde nós vamos trabalhar primeiramente para poder trabalhar lá fora. Fazer essa ambiência espiritual dentro do nosso lar, como hoje a maioria de nós estamos fazendo. Transformamos a Igreja do Cristo no nosso lar. Se nós formos pensar, quantas lives, quanto momento de nós podermos levar usando essa ferramenta incrível da internet. Mas para isso a gente precisa saber usar, aproveitar as oportunidades. Então não vamos esquecer de fazer o evangelho no lar, de ler mais o evangelho, de poder ter as oportunidades que vão nos aparecer, nós sempre tentando ter em mente aquilo que nós aprendemos. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que o Cristo é o nosso exemplo, o nosso guia é Jesus. E ele nos deixou o exemplo incrível. E aí nós podemos pensar, como será que Jesus agiria sendo hoje o trabalhador que eu sou no meu trabalho? Como Jesus agiria sendo a mãe que eu sou ou o pai que eu sou hoje? Como Jesus seria sendo o filho, né, que eu sou hoje? Nessas situações que nos chegam, como será que Jesus agiria? Como será que Jesus agiria lá numa fila, onde muitas vezes, claro, a gente tem que manter o distanciamento, mas eu vou ter que enfrentar muitas vezes uma fila, eu vou ter que enfrentar muitas vezes uma afronta de alguém, mas como será que Jesus agiria nesse momento? E aí quando nós vamos ler, nós vamos realmente estudar, adentrar as obras básicas, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que são esclarecedor, que é os nossos norteadores. Quando nós vamos adentrar essas obras e adentrar as mais obras que nós temos, nossa, nós temos um manual incrível de como a gente lidar com os nossos sentimentos e como poder nos melhorar. Então fica aí, gente. O tempo nosso é curto, não deu para falar muito mais do que tinha aqui, né? A gente acaba tendo muito material para poder expor, porque a gente vai buscar aquilo que é importante, mas que a gente pense e reflita um pouco da importância que tem do Evangelho e de Jesus em nossas vidas.
o quanto isso vai nos fortalecer e nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Então, agora sim, vamos à nossa prece de encerramento, não é? Vamos agradecer a Jesus. Vamos mentalizar o Cristo, quem sabe, à nossa frente, com suas mãos colocadas sobre nós. Sentir a presença do Mestre e amigo, modelo e guia da humanidade. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo o quanto recebemos em conhecimento, em luz, neste momento, nesses momentos breves, que essas lições possam ficar nos nossos corações, para nos fortalecer na caminhada terrestre. Nós pedimos, Senhor, não por nós, mas também pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, filhos, pais, avós, companheiros e companheiras, que eles possam ser iluminados pelo Teu poder, Jesus, pelos bons espíritos, que possamos ter saúde, Senhor, saúde espiritual, saúde orgânica, física, para vencer os obstáculos que nos fazem crescer em direção ao Senhor. Então, irmãos, vamos visualizar mais uma vez o Mestre Jesus com suas mãos colocadas sobre nós, por breves momentos, recebendo esta luz, este passe espiritual. Obrigado, Senhor, por esta energia, por esses fluidos divinos, que eles possam então se expandir para a humanidade inteira, para que haja paz, tranquilidade, para que haja fraternidade no mundo, Senhor, mais harmonia, e que todos nós possamos vencer a pandemia, vencer as enfermidades, que os doentes nos hospitais, aqueles que se encontram acamados, possam sentir a sua presença também, tendo mais força, confiando na sua presença amiga, Mestre, na presença amiga dos nossos mentores amigos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos, que todos tenham uma boa semana, uma boa noite de sono, que todas as famílias sejam abençoadas com essa luz do Mestre Jesus. Muito obrigado.